Glória a Deus. Esse tem que ser o nosso lar, né? Um lugar onde há sorrisos, famílias que influenciam o mundo. E como é que eu vou influenciar o mundo se no meu lar não tem sorrisos, não tem som de guizos pelo mundo, não é verdade? Através das janelas das paredes. Vamos ler o texto bíblico? Ia te convidar para ler nosso tema de hoje, né? Ainda em continuação, trabalhando com um tema, né, proposto no coração do pastor, com muita sabedoria, sobre os 10 mandamentos. A gente está, durante o mês de maio, mês da família, falando sobre os 10 mandamentos. E é importante que, se você prestar atenção nesse tema dos 10 mandamentos, você vai entender como eles se aplicam perfeitamente à vida familiar e a importância que eles têm. Eu queria te convidar, sentado mesmo, a ler comigo esse texto. Eu estou olhando para lá, esquecendo que está aqui. Estou assim, ué. Vamos lá, todos juntos? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Talvez você fale assim: não matarás? A gente podia pular esse mandamento, né? Não matei ninguém aqui não, acho que aqui ninguém matou ninguém não, acho que você está ouvindo aí também, vai dizer isso. Mas eu acho que esse é um tema mais do que atual para a nossa sociedade. A gente tem ouvido cada vez mais perto histórias reais, né? Agora, contemporâneas, de semana passada, de mês passado, aonde pais estão matando filhos, né? Essa semana, uma mãe matou seu filho de 3 anos. No mês passado, a gente viu uma mãe, pelo menos no mínimo, no assassinato do seu filho de 4 anos. E quando você olha isso, você percebe que vive numa sociedade onde as pessoas estão se matando fisicamente. Neto matando a avó, filho matando pai, pais, como eu falei, matando filhos. Então é um tema atual. Então os 10 mandamentos narrados lá em Êxodo, aonde aqui Mateus está falando, né? Está narrando o que Jesus está falando. Você ouviu falar, que eu já falei lá atrás. Lá Moisés já deu os 10 mandamentos, que você não deve matar, porque você vai perder, né? Você vai estar sujeito a julgamento se você matar alguém. É um tema bem atual. Talvez não especificamente para você, glória a Deus por isso, mas por alguém que está perto de você. E o que falar de pessoas que estão se matando também, né? Que não deixa de ser, né, uma morte que não está projetada, não está planejada por Deus. Então, é um tema atual, né? Jesus, quando ele vem, ele pega os 10 mandamentos e ele fala assim: tem 10 mandamentos. A gente está estudando aqui todo esse mês os 10 mandamentos. Mas ele vira e fala assim: eu vou simplificar para você. Vou fazer uma coisa mais fácil para você. Eu vou pegar os 10 mandamentos e trabalhar em 2. Porque se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai estar cumprindo todos eles. Mas a gente achou por bem tem que explicar cada um deles. Mas qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento: amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, não matarás está dentro, pelo menos, do segundo. Está no primeiro também, mas está dentro do segundo. Primeiro, porque eu estou descumprindo a ordem de Deus. Então, o tema é atual. Atual no momento que eu falo que a família precisa influenciar o mundo. Como que eu vou influenciar o mundo se eu não mostrar ao mundo que matar, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, está fora do plano de Deus? Agora eu vou abrir um pouquinho mais. Eu estava falando de morte física, mas a gente pode falar de morte emocional. Quantas pessoas vivendo a síndrome do pânico não saem de casa, fica trancado em casa, depressão, onde fica na cama dia e noite. Quantas pessoas que, através do poder da palavra, destroem as suas famílias, declarando palavras que deixam a pessoa como uma morta viva. A gente vê testemunho de pessoas falando: eu casei com alguém que só me bota para baixo. O meu pai só dizia coisas negativas para mim. É um assassinato também emocional, não é verdade? E que dirá espiritual? Quando nas minhas famílias eu não influencio alguém a nível espiritual para que o meu filho, o meu marido, a minha mãe ou quem quer que seja, chegue à presença do Senhor.
Se eu preciso ser uma família que influencia o mundo para a vida eterna, para a salvação, eu preciso atentar especificamente para cada mandamento de Jesus para as nossas vidas. Para isso eu vou destrinchar um pouquinho esse não matarás, como eu falei aqui. A gente pode matar fisicamente, a gente pode matar emocionalmente e a gente pode matar espiritualmente. Nós cremos que somos tricotomistas. A palavra é assim, né? Bonita, diferente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que corpo, alma e espírito, né? Alguém disse, um grande teólogo disse assim: nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. E isso é bem comprovado biblicamente, através do próximo texto que eu vou ler, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim. Eu acho que não está aí no 1 Tessalonicenses, não tem problema não, eu vou ler. Diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim: olha, para você estar irrepreensível até a vinda do Senhor, você precisa conservar seu corpo, sua alma e seu espírito, porque uma coisa está ligada à outra. Se o corpo não vai bem, a minha alma, o meu espírito também não vai bem. Se o meu espírito não vai bem, se meu espiritual não vai bem, o meu corpo adoece, né? Então uma coisa está ligada à outra. Então, para falar do corpo, né, a gente pegou o texto aqui de Mateus 5:9. Como é que eu vou influenciar o mundo usando o meu corpo? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. A gente vive uma cultura que é uma cultura muito interessante, atual. A questão de ética, a questão de padrão, a questão de moral, hoje é toda subjetiva, já notou? Não fala que você não gosta disso não, porque isso não é politicamente correto. Isso eu não sei se é moral, depende do lugar que você vive. Não, fazer isso depende. A palavra depende parece que é a nossa palavra-chave no mundo atual. Você quer agradar o mundo? Fala, depende. Ninguém quer se posicionar. E porque ninguém quer se posicionar, acontece o que acontece. Porque talvez, se aquela mãe, uma vizinha, que eu ouvi o testemunho daquela mãe que matou a filha, e a vizinha falava assim: a gente ouvia a criança chorar, mas ninguém fez nada. Porque a gente pensa assim, depende, né? Vai que eu não vou me meter, depois eu vou ficar como um vizinho chato. Aí a gente vê a babá testemunhando que via o menino sofrendo agressão física, mas ela disse: não vou me meter, já falei para a mãe, agora eu não quero mais saber disso. A Bíblia nos chama a ser pacificadores. E ser pacificador não quer dizer ser omisso, quer dizer você agir em favor da paz. O que você tem feito em favor da paz? Muitas vezes você vive num lar onde há briga, há uma situação caótica, e você fala: eu não vou me meter, é briga do meu pai e da minha mãe. Eu não vou me meter, é briga do meu irmão que já casou. Eu não vou me meter. E a palavra de Deus está te convidando assim, agir em favor da paz. Como? Seja um mediador. Como? Use seu corpo em favor da defesa do mais fraco. Como? Fale, converse, separe. Às vezes até na rua a gente murmura, a gente reclama, a gente usa o nosso corpo com expressões que a gente... isso até cria um problema. Imagina se duas pessoas estão brigando e eu injetar o que eu vou fazer? Estimular a briga. Se eu quero influenciar o mundo, se eu como família quero ser uma influenciadora, eu preciso usar a minha vida para promover a paz. A omissão é um pecado. A omissão também é um pecado. Nós viemos ao mundo para louvor da glória, da graça de Deus. Será que a sua vida, o seu corpo está glorificando a Deus? Vamos pensar um pouquinho nisso? Mas a segunda parte seria a alma, né? A alma representa muito o equilíbrio emocional. O que é a alma?
Vontade, emoções e mente. Biblicamente, a gente fala de alma quando a gente fala das nossas emoções, das nossas vontades, da nossa mente. A gente sabe que quando a alma está doente, ela adoece o corpo. Não é assim? Você vê uma pessoa que guardou mágoa a vida inteira, muitas vezes desenvolveu um câncer. Não estou dizendo que você vai ter câncer por conta disso, mas isso é cientificamente comprovado. Você vê a pessoa com dor no corpo porque às vezes brigou com alguém da família. É verdade ou não é? Então eu preciso ter um equilíbrio na minha alma, né? O que a palavra de Deus diz? Olha como é que isso é importante. Lá em 1 João 3,15 diz assim: quem odeia seu irmão é o que, gente? Vamos falar mais alto? Assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Entendeu? Não matarás agora? Ah, mas eu não matei ninguém. Será que você está tratando o seu irmão? Será que você tem uma briga, uma mágoa lá de trás e você fala: ah, não, com ele eu não quero. Se o fulano entrar nessa igreja, eu não quero ficar na igreja. Eu não vou ser da classe da IBD. Ah, lá na minha casa ele não entra. Ah, não, eu não perdoo. Eu posso até entender, mas eu não quero mais, não perdoo meu pai, porque meu pai fez isso comigo, meu marido fez aquilo comigo, e eu odeio essa pessoa. Talvez você não tenha coragem de falar assim, eu odeio. Você até fala assim, eu não odeio não, mas no fundo você odeia, porque você não quer nem ouvir falar daquela pessoa. E a Bíblia não tem depende. Na Bíblia não tem a palavra depende. Na Bíblia é sim, sim ou não, não. Sim, sim ou não, não. Então você precisa amar o seu próximo. Ou então Deus está classificando você como um assassino. Então vamos lá em Êxodo 20. Não matarás? Peraí, será que eu estou matando? Será que eu estou matando quando eu odeio o meu irmão? Quando eu guardo uma mágoa? Quando eu deixo o meu corpo adoecer por falta de perdão? Quando eu fico criando problemas com as outras pessoas e me afasto das pessoas? Não, eu acho muito interessante que a alma, ela se cura do dentro para fora. Ela não se cura de fora para dentro. Outra coisa que é muito interessante na alma é que a gente tem a mania de falar assim: ai, eu estou com um problema sério porque o meu chefe está me perseguindo. Ah, se meu marido fosse uma pessoa melhor, eu viveria melhor. Ah, se eu tivesse uma condição financeira melhor, eu seria mais feliz. Ah, se eu tivesse isso, ou se eu fosse assim, se meu filho não desse problema. E a gente vai colocando um monte de situações para desculpar a nossa vida. Não é assim? Mas não é assim que funciona na Bíblia. Não, não é assim. Não é assim que tem que ser. Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo isso depende de como nós vamos agir. E eu quero te convidar hoje, eu quero te desafiar hoje a curar a sua alma. Curar essas defesas que você tem criado para deixar de ser feliz, deixar de viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Tirar cada desculpa dessa, afastar qualquer coisa que esteja segurando a oportunidade de você viver o melhor de Deus para a sua vida. A primeira lição que você pode tirar é não culpar o outro, é entender que depende de você. A sua alma vai ser curada por você. Não importa, você não precisa mudar de emprego, mudar de casa, mudar de marido, afastar seu filho. Você precisa se curar de dentro para fora. E como é que você vai fazer isso? Existem algumas coisas muito interessantes, pequenos passos que a gente pode fazer. Existe um ditado que diz assim: eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. A primeira coisa que eu preciso fazer para curar a minha alma, para não impedir que eu tenha uma vida eterna e crie movimentos de mágoa, de falta de perdão na minha vida, é não deixar nada de mal fazer um ninho na minha mente. Lembra que eu falei que são as minhas vontades, as minhas emoções e a minha mente? Então eu preciso dominar as minhas vontades, preciso dominar a minha mente, preciso dominar as minhas emoções. Como é que eu vou fazer isso?
A palavra de Deus, ela é tão clara quanto como fazer isso, mas depois a gente vai dizer como que a gente vai fazer isso. Mas eu botei 3 palavrinhas aqui. Primeiro, recusar. Você vai recusar aquilo que chega na sua mente. Então, quando alguém chegar para você e falar, olha, não vai dar certo, hein? Ih, você nunca vai sair dessa situação. Ih, seu casamento já está fadado ao fracasso. Recuse essa palavra. Recuse essa palavra diante do Senhor. Se essa palavra não vem de Deus, você recusa. E você, na tua mente, você vai dizer, você não vai tomar morada na minha mente. Você já pousou aqui, mas agora, ó, sai. E aí você declara a palavra de Deus. Você declara a palavra de Deus. Jó 6,7 tem um verso que diz assim: aquilo que a minha alma recusava a tocar. Então você, a sua mente, tem poder para dizer assim: não vou deixar isso viver na minha mente, habitar na minha mente. Isso não vai ser motivo para eu ficar pensando, será que é, será que não é? Sabe como é que é uma maneira muito prática de resolver isso? Atacar com a palavra de Deus. Então, se alguém diz para você assim, você não vai conseguir, aí você para assim, lembra que na Bíblia tem um versículo que diz que para Deus tudo é possível. E quem é a palavra verdadeira aqui? É a de Deus ou é de alguém que falou isso para você? E aí alguém vai dizer, você está sofrendo muito, você nunca vai sair desse sofrimento. Aí você para e pensa, vai lá na Bíblia, procura um texto que diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia tem resposta para toda palavra maldita sobre a sua vida, amém? Mas você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Então a gente tem que recusar qualquer palavra que não proceda da palavra de Deus. Outra coisa, você precisa escolher o que vai pensar. Se você já sabe que a sua alma saudável depende do que está na sua mente, você precisa escolher naquilo que você vai pensar. Lembra do texto que a gente usou aqui para a campanha da família? Lá em Filipenses 4:8, o que diz? Vamos lá, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então você precisa escolher o que vai pensar. Escolher o que vai pensar. Quantas vezes... Eu sei que eu não sou diferente de vocês. Às vezes a gente já acorda com um aperto no coração, não acorda? Acorda com uma angústia. A gente tem uma luta para vencer. A gente tem um problema. E parece que aquilo assim, já acorda assim. Aí eu falo, eu escolhi ser feliz. Porque ser feliz é uma escolha. Então eu falo assim, peraí, eu coloco um louvor no meu celular, já estou escovando o dente com louvor, ou com uma palavra abençoada de um bom pregador, e eu estou ali, alimentando a minha mente com aquilo que me traz esperança. Como diz o profeta lá atrás, trago à minha mente o que me traz esperança. Eu tenho criado o hábito de acordar, e quando eu abrir o olho, eu já começo a declarar um salmo na minha mente, não com voz, mas eu começo a pensar num salmo que eu sei de cor, e antes de levantar, eu declaro esse salmo na minha vida, e o meu dia começa muito melhor. Mas imagina se eu estou acordando e já penso, eu tenho que pagar aquele boleto, eu tenho um problema em casa, eu tenho muito trabalho para resolver, eu vou ter que enfrentar isso, o dia já começa, murcho. Então você tem o poder da escolha do que você vai manter na sua mente. Vão vir pensamentos? Vão, mas escolhe não fixar neles. Padrões da mente também. Aí a gente pode usar o nosso clássico Romanos 12:2. Quando eu escolho o que eu vou pensar, e eu posso usar Filipenses 4 para isso, né? Tem louvor, é bom, é puro. Então eu posso pensar nisso. Eu vou renovar a minha mente com novo padrão de mente. Evelise, há anos que eu estou pensando nisso. Eu sou assim, eu me preocupo assim mesmo. Não existe isso. Renova a sua mente. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu acho fantástico na Bíblia é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se eu estou agradável, se eu estou feliz, se está boa, é porque eu estou na vontade de Deus. Se eu estou aflita, se eu estou angustiada, se eu estou triste, quando eu estou fazendo alguma coisa, opa, alerta vermelho. É porque eu não estou fazendo ou cumprindo aquilo que Deus quer para a minha vida. Mas eu vou alcançar isso transformando a minha mente. Transformando a minha mente. É como se fosse uma academia. Só que não é uma academia física. A minha amiga Rosane está lá em cima, que é a minha campeã fitness, meu exemplo fitness de mulher. Ela faz, academia 20 anos. E eu vou perguntar para ela, se ela parar de fazer exercício hoje, daqui a um mês, ela vai ter o corpo que ela tinha antes? É assim? Não, academia você tem que fazer como? Porque o músculo, ele faz o quê? Ele esquece. Então, se você tem um ritmo de exercício, meu tio Nilo também aqui, que um homem de exercícios, tem que estar sempre em exercício, sempre em exercício. A mente não é diferente. Então a gente precisa agora se matricular na academia da alma. E como é que a academia da alma funciona? Se alimentando com coisas boas, não coisas físicas, não exercícios físicos, mas exercícios espirituais. Então você quer ter paz com seu irmão? Comece a exercitar o amor com ele. Você quer tirar o ódio do seu coração, daquela mágoa que você tem antiga? Começa a colocar diante do Senhor, ora diante do Senhor, pratique o amor e vai lendo a Bíblia, e vai orando, e todo dia, quando você vê, você fala, eu nem estou pensando mais nisso. Gente, eu não sinto nem mais aquilo que eu sentia por aquela pessoa. Vai exercitando a sua alma. A gente falou do corpo, da alma, e eu fecho com o espírito. E eu queria ler o texto, que o espírito é a conexão com Cristo. Se eu falei que a alma adoece o corpo, e eu preciso curar a alma, nada melhor do que o espírito para me ajudar a curar essa alma. E aí eu queria ler com você o texto que diz assim, o textozinho que diz assim, minha oração não é apenas por eles. Essa é uma oração de Jesus, tá? Jesus está falando lá em João. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O nosso tema não é famílias que influenciam o mundo? Então olha como é que Jesus está me ensinando, olha como é que Jesus está te explicando como funciona. Ele está fazendo uma oração ao Pai, dizendo, Senhor, que o povo aqui, todo esse povo aqui, seja um também em ti, porque a gente sendo um, todo mundo que está lá fora vai olhar e vai dizer, está parecido com Jesus, eu acho que eu quero seguir isso aí. E essa pessoa, poxa, ela é tão feliz, ela é tão bem renovada, ela é bem estruturada, é assim que eu quero a minha família. E aí ela vai dizer, onde que você vai para ser assim? O que você faz para ser assim? E aí vai te dar a oportunidade de trazer pessoas à presença de Deus. Conexão com Deus. Conexão com Deus. Como é que eu vou ter conexão com Deus? Se eu já te dei uma dica para ter um corpo saudável e ser pacificador, se eu já te dei uma dica para curar a sua alma, massificando com a sua mente na presença do Senhor, para ter conexão com Deus, não tem muito o que falar. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Que é diferente? Oração e Bíblia. A única diferença que eu posso dar é trocar a ordem das coisas, porque a ordem aqui não tem problema. Para eu me conectar com Deus, é Bíblia e oração. Tempo com Deus. Eu gosto muito de fazer uma pergunta para você responder para você mesmo.
Se você fizer uma avaliação dessa semana, quanto tempo você investiu na presença de Deus? Talvez você tenha saído para conversar com amigos, você tenha visto a sua série preferida, você tenha lido um bom livro, maravilha, coisas boas. Mas quanto tempo você parou toda a sua vida? E não é assim, não, mas eu falo com Deus quando eu estou dirigindo, amém por isso. Eu falo com Deus quando eu estou cozinhando, amém por isso. Não é essa a pergunta. Eu fui à igreja, eu vim à igreja domingo, amém por isso. Não é essa a pergunta. Eu estou lhe perguntando quanto tempo do seu dia você parou tudo, foi para o seu lugar secreto, seja qual ele for, e conversou com Deus. Você pegou a sua Bíblia, você se assentou no seu quarto, no seu banheiro, na sua varanda, no seu quintal, não importa onde. Só você e Deus conversou com Deus, sem pressa, orou, leu a palavra, refletiu na palavra, meditou na palavra. Quanto tempo você dedicou a isso? Você quer ser bem-aventurado, você quer ser bem-sucedido, você quer ser próspero? Bíblia e oração. Se você não estiver conectado com Deus, a sua alma vai adoecer fácil, o seu corpo adoece fácil e você não vai ter resistência para o dia mal. Conexão com Deus, Bíblia e oração. Como é que a sua família, como é que você está influenciando a sociedade? Se você não está forte, você não vai passar força para ninguém. E a força é conexão com Deus. Eu queria deixar um texto, ao final aqui, que seria mais ou menos assim, a prática de tudo que a gente falou aqui. Como é que a gente vai praticar essa conexão com Deus? Como é que a gente vai praticar essa cura de corpo, alma e espírito? E é um texto que está assim tão, nem está ali, uma lição prática que, se eu fosse você, copiava, colocava no espelho, colocava na tela do seu celular. Se eu fosse você, colocava na tela do computador, botava na geladeira, porque se você conseguir, com a compilação, acho que uns 4 ou 5 versículos, viver dessa forma, com certeza você vai influenciar o mundo. Primeiro, alegre-se sempre. Vamos de novo? Alegre-se sempre. Paulo repetia isso em muitas cartas, em muitos momentos. Regozijai-vos sempre no Senhor, alegre-se sempre. Eu falei que ser feliz é uma escolha. Você precisa entender que se alegrar, ser feliz, independe das circunstâncias. Não olha, não ouve o que o mundo diz. Ouça o que a palavra de Deus diz para você. E Paulo, lá na carta de Filipenses, quando ele diz regozijai-vos sempre no Senhor, ele estava preso, aguardando uma sentença de morte. Alegre-se sempre. Escolha ser alegre. Você, de frente para uma situação ruim, você fala: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai cuidar de mim, Deus já decretou vitória na minha vida, eu já vou me alegrar aqui nessa situação, porque eu sei que Deus é que vai usar essa situação para o meu bem. Hoje eu estava falando com a Isabela, que é a esposa do Vladimir, e eu falei para ela: Bela, ela é minha prima e a gente é muito amiga. Eu falei: essa situação que você está vivendo, ela é muito apreensiva, o marido está internado. Eu falei: entenda uma coisa, Deus vai operar alguma coisa na sua vida por conta disso. Deus está operando na vida do Vladimir por conta disso. A visão espiritual que a gente tem que ter sempre é: Deus sabe de todas as coisas, Deus quer o melhor para a minha vida, Deus decretou vitória na minha vida. Aí eu posso me alegrar. Poxa, mas está um problema. Eu vou me alegrar, porque Deus está no controle da minha vida. A segunda coisa, ele fala o quê? Orem continuamente. Vamos juntos? Orem continuamente. Então eu vou ser alegre, embora as situações não estejam aparecendo isso. Como é que eu vou ser alegre? Orando continuamente. Então eu falei da conexão com Deus, eu falei que você tem um lugar secreto, eu falei que você separa um tempo para orar ao Senhor. Mas aqui a gente já vai orar continuamente. Como é que a gente vai fazer isso? Aí é aquele momento, eu estou no trabalho, estou aqui com louvor, coloco o louvor no ouvido,
coloca um bom sermão no ouvido, comece a conversar com Deus. Está dirigindo, está no ônibus, está em algum lugar, vai orando, vai fazendo de Deus a sua melhor companhia. Vai se lembrando que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que habita em você e que quer ser seu companheiro, quer ter intimidade com você. Então você começa a criar o hábito de ir na padaria pensando: o que eu faço, Senhor? Será que isso aqui eu vou tal? E vai conversando e vai pensando, vai colocando Deus na sua vida naturalmente. Tudo é uma conexão, né? Alegrar no Senhor, orar continuamente. Terceiro, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja grato. A gente não decidiu ser feliz? A gente não decidiu se alegrar? Como é que eu vou me alegrar? Sendo grato. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu já vejo a sua provisão na minha vida. Eu te agradeço porque eu sei que tu virás com providência. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu te agradeço. Se eu estou comendo só arroz e feijão hoje, eu te agradeço porque eu estou comendo arroz e feijão. Se a minha casa não tem tudo que eu queria, eu te agradeço porque pelo menos eu moro num teto debaixo da casa. Senhor, obrigada porque eu sei ver, eu sei me mexer, eu posso andar. E são tantos motivos de gratidão que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. E a gratidão é algo que traz muita presença de Deus sobre a nossa vida. Então, se eu escolher ser feliz, eu vou ser grato por cada momento, por cada pequena coisa, por cada pequena alegria. É tão gostoso você olhar a natureza de Deus. Aqui essa igreja já é um exemplo com esse jardim maravilhoso, né? Que é a menina dos olhos do pastor. Um jardim maravilhoso. Você passa ali, você olha aquelas flores, você já fala: gente, que maravilha que Deus faz. E a palavra de Deus diz que se Ele faz o lírio, faz uma flor ser bonita assim, que dirá a coroa da criação que somos nós? Se Ele tem prazer que aquilo que é uma florzinha seja tão agradável aos olhos, que dirá a minha vida? Seja grato. E Ele termina dizendo: mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom, afaste-se de toda forma de mal. Então, se eu escolhi me alegrar sempre, escolhi estar orando continuamente, se eu convidei o Espírito Santo de Deus para caminhar comigo, para ser íntimo com Ele, eu preciso provar as coisas e me afastar do que é mal, e escolher somente as boas coisas. Pequenas coisas, pequenas atitudes vão limpar a minha alma, vão limpar o meu corpo e vão limpar o meu espírito. Pequenas decisões, às vezes uma palavra mal dita, às vezes uma palavra em casa que você fala e não deveria ter falado, às vezes um pensamento ruim que você tem que colocar diante do Senhor, usando o texto lá de Filipenses e falando: vai ter algum louvor essa palavra? Será que eu fazer esse comentário vai acrescentar a vida de alguém? Será que eu fazer essa atitude, eu comprar isso, eu agir dessa maneira, ou eu me omitir em alguma situação? Afaste-se de toda forma do mal, porque Deus é fiel e Ele é justo e Ele honra aqueles que o seguem. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça agora em oração e colocar diante do Senhor um propósito de uma cura total sobre a sua vida, sabendo que essa cura vai começar de dentro de você. Você precisa olhar agora para dentro da sua vida e dizer: o que eu preciso me afastar? O que eu preciso provar na minha vida, ver que não é bom, reter somente o bom e deixar para lá o que é ruim? Eu preciso orar continuamente. Faz um propósito com Deus. Não deixa que a sua vinda aqui hoje seja somente assistir um culto. Faz um propósito diferencial com Deus, de viver uma vida diferente, uma vida próspera, uma vida saudável. Está influenciando através da sua vida, influenciar através da sua família, influenciar através da tua casa esse mundo que precisa ser influenciado. Coloca diante do Senhor agora, coloca diante do Senhor as suas necessidades. Coloca diante do Senhor as mudanças que você precisa fazer na sua vida.
Tantas pessoas morrendo lá fora, tantas pessoas morrendo espiritualmente, tantas pessoas morrendo doentes emocionalmente. E o seu papel é influenciar essas vidas, é transformar essas vidas, é mudar essas vidas. Mas para isso você precisa mudar a si mesmo. Você precisa se corrigir, se afastar do mal, orar continuamente, se alegrar, ser grato. Coloca a tua vida diante do Senhor agora, para que você possa ser aquele que influencia o mundo.